E aí, galera, voltamos para fazer agora a nossa revisão. Falamos aí durante a aula, né, professor Jorge, sobre os históricos dos municípios. Falamos um pouquinho aí da história do Porto Velho, Guajará-Mirim, que são municípios aí que se formaram antes mesmo da criação do estado de Rondônia. Exatamente. Então, quando se fala em criar o estado de Rondônia, tem todo um histórico anterior. Exatamente. Tem todo um processo de ocupação que faz essa história acontecer, que remonta lá nas drogas do sertão, quando os bandeirantes chegaram por aqui, sempre levando-se em consideração que sempre indo, explorando e indo embora. Exatamente. É isso? Beleza? Então, de olho na tela para a gente revisar alguns pontos sobre a nossa aula, sobre a criação do estado de Rondônia, aula 13.2. E durante essa aula a gente começou falando sobre a criação e algumas datas importantes. É isso aí, ó. Em 77, o território de Rondônia, ele tinha a denominação, lá em 1956, de Território Federal de Rondônia, ok? É uma homenagem ao Marechal Rondon. Esse fato histórico que ocorre em 1956 deixa de ser chamado, o território deixou de ser chamado de Território Federal do Guaporé, para se chamar Território Federal de Rondônia, em 1956, homenagem que foi feita pelo presidente da época, que eu já falei que é um grande estadista chamado Juscelino Kubitschek. Muito bem. E em 1981, nós temos aí a criação do estado de Rondônia. Só lembrando, né, Rogério, que o estado de Rondônia, ele vai ser, o território de Rondônia, território federal do Guaporé, ele vai nascer do desmembramento das áreas de Mato Grosso e Amazonas, ok? Ok. Lá em 1976, Rogério, nós tínhamos 2 municípios em Rondônia. Obviamente que o aluno vai lembrar que tanto Guajará-Mirim quanto Porto Velho são muito mais antigos do que a história de Rondônia de 1976. Esse aqui foi criado em 1914. Muito bem. Guajará-Mirim, 1928. Beleza, Rogério? Muito bem. E em 1914, né, a gente tem que lembrar que essa região de Porto Velho não era Rondônia ainda, né, professor Jorge? Isso. Era um território do... Qual estado? A região de Porto Velho pertencia ao Amazonas. Muito bem. A região de Porto Velho é essa região aqui. Eu vou até mudar a cor. Marca aí, tá? coloca. Porque o nome central está aqui, né? Mas a Aham. parte que pertencia ao Amazonas, Rogério, é mais ou menos isso aqui, ó. Tá? E o restante tudo era Mato Grosso. Muito bem. Tá bom? E Guajará-Mirim? 1928, pertencia ao Mato Grosso. Muito bem. Só para reforçar com o aluno. Então, a instalação acontece em 4 de janeiro de 82 e foi realizada no Palácio Presidente Vargas, em Porto Velho. E a cerimônia de instalação do estádio aconteceu nesse dia, a posse do governador Jorge Teixeira como nosso primeiro governador do estado de Rondônia. Certo, professor Jorge? É isso aí. O período entre 22 de dezembro de 81 até a criação da Assembleia Legislativa, em 6 de agosto de 83, pode ser considerado o período de instalação do Estado. Agora, o que vai acontecer, Rogério? Se nós temos uma Assembleia, aí depois a gente vai começar a escolher quem serão nossos políticos. É isso? Muito bem. Então, foi um período muito importante. Nesse período aí, teve até uns políticos expressivos que ficaram por muito tempo no cenário político de Rondônia. Exatamente. Inclusive o ex-governador. Vamos lá.
Falamos para você dessas figuras icônicas e muito importantes para o nosso estado. O primeiro aqui é o governador Jorge Teixeira e esse aqui o presidente Figueiredo. O segundo aqui é o presidente Figueiredo, ok? Inclusive falei que foi o presidente responsável pela transição da democratização do Brasil de 84 para 85. Então, a divisão do território, a gente contava com 4 municípios: Lábrea, Porto Velho, Santo Antônio e Guajará-Mirim. Depois, inclusive, durante a aula falamos, Rogério, que essa região de Lábrea foi devolvida ao Amazonas por causa da questão logística de acesso a Porto Velho. Exatamente, e Santo Antônio tornou-se aí uma única área de Porto Velho. De Porto Velho, exatamente. Pertencia tudo ao Mato Grosso, como eu falei. Ó, por isso que nós vimos ali no mapa anterior de 76 que os 2 municípios que tínhamos aqui é só Guajará e Porto Velho, porque em 1945 aconteceu essas mudanças. Lábrea volta para o Amazonas e Santo Antônio foi incorporado aí ao espaço de Porto Velho. Beleza? Então, essas são as principais transformações e evoluções que aconteceram aí no estado de Rondônia, nesse processo de configuração espacial desse espaço que tornou-se o estado de Rondônia. É isso aí. E a gente está vendo a evolução, né, da própria evolução do território, dos limites. Muito bem. É isso, ó. Nós começamos com esses 2 municípios. Exato. São os grandes. E aí depois de 2 vão se tornar 52. Exatamente. Beleza? Com certeza. Então, tem alguma coisa aí para o aluno fazer, né? Ah, tem sim. Claro, agora é a hora de aluno arrepiar na atividade. Daqui a pouquinho a gente volta para fazer a correção, galera. Então arrepia mesmo e até mais. Tchau. Tchau. Pronto, galera, foi rápido demais, hein? Quase que a gente não dá tempo para nada. Aqui o negócio é muito rápido. A gente voltou mesmo agora, galera, para fazer a correção da atividade. Eu sei que você ficou ligado durante a aula, prestou atenção. Então agora, sem perca de tempo, né, professor Jorge? É hora de fazer a correção. E essa correção é muito importante, porque a gente sempre está analisando as questões, né? Ah, fica a dica, essa questão, como você pode resolver lá no concurso. Fica a dica de como você pode também eliminar uma questão. Então, fica a dica. E fique ligado mais neste momento de correção aí. Então vamos dar umas dicas? Bora. Antes de começar? Bora. Quem foi o primeiro governador de Rondônia? Vamos lá, quem Jorge foi? Teixeira. Quem foi o último governador do território federal de Rondônia? Jorge Teixeira. Muito bem. Quem foi o presidente que fez o território tornar-se estado? Governador Figueiredo. E aí, galera? Não é isso? Acertou aí? Fala para nós aí. E aí, galera? Depois eu vou perguntar da professora presencial de vocês, a professora ou do professor presencial. Beleza? Então, de olho na tela, vamos para a correção agora. Atividade de sala, momento da resolução. Questão 1. Considera-se como um dos fatores determinantes da criação do estado de Rondônia. Vamos lá. A. Desmatamento de grande parte da área florestada da Amazônia Ocidental. B. Surto demográfico em função da agropecuária e dos garimpos. C. Obtenção de terras a partir dos incentivos governamentais. E. Transferência da capital brasileira para o Centro-Oeste. A. D. Insistência da Bolívia na devolução do território pelo Brasil. E aí, vamos analisar, professor? Vamos lá. Em algum momento, Rogério, você falou que a Bolívia estava insistindo na devolução de terras do Brasil. Então, não falamos disso em nenhum momento, não. Isso aqui não existe. Não sei nem onde é que estava a cabeça do cabra para criar isso. Vamos lá, então. E quando eu falo aí, fator determinante para a criação, desmatamento de grande parte da área florestada da Amazônia Ocidental. Aconteceu, mas não foi isso que motivou, né? Ninguém veio só para cá para desmatar. Vieram para cá, como falamos durante a aula, com interesse de melhoria de vida, principalmente incentivados aí a partir do ciclo agrícola,
na década de 70 e 80 aqui para Rondônia. Aí tu já está respondendo, né? Falei? Já. Pô, falei mesmo, ó, galera. E agora? Vamos lá. Ah, já estou falando, mas tem outro detalhe aí. Tem. C, obtenção de terras a partir de incentivos governamentais? Não. Transferência da capital brasileira para o Centro-Oeste, nada a ver. Nada a ver. Então, só pode ser, o aluno vai lembrar do ciclo agrícola Muito e a bem. questão dos garimpos, casterita, Ouro. ouro no Rio Madeira. Exatamente. É isso? Até falei que até andei pela BR, de Cascalho. É isso mesmo. Louco. Peguei muita carona em cima de carro de garimpeiro, Rogério, para ir para o sítio. Olha, tu acredita? Sério? E qual que era o carro da época? Pampa. Pampa, né? É. Ah, Era a Pampa. C10. C10 não conheço não, mas a Pampa eu sei. Questão 2, vai lá. A capitania... Aqui, capitania. Aqui, capitania pertencia à maior parte da região que hoje constitui o estado de Rondônia. A. Capitania do Ceará. B. Capitania do Maranhão. C. Capitania do Grã-Pará e Maranhão. D. Capitania do Mato Grosso. E aí, professor Jorge? Eu vou desenhar aqui, o que tu acha? Desenha, desenha. Olha lá, vou desenhar. Desenha aquele mapa top de linha, que você é fera no desenho. Olha aí, no desenho. Pronto, ficou Bem aqui parecido. a capital, pronto, está pronto o pinto Tá parecendo com o bico. o pinto mesmo. Então, o aluno vai lembrar que nós fizemos o desenho e eu cortei assim, esse pedacinho pertencia ao Amazonas. Muito E bem. o restante pertencia ao quem, Rogério? Mato Grosso. Mato Grosso, meu amigo. Muito bem. Então, a maior parte dessas terras, que hoje é Rondônia, né? Uhum. Era Depois, Mato Grosso. isso aqui nós estamos falando em capitania. Então, nós estamos falando do Brasil Império. Exatamente. No entanto, quando deixaram de ser capitanias no Império, o Brasil se torna república. Muito bem. E aí as capitanias se tornam estados. Exatamente. Porque é a República Federativa. Muito bem. E mesmo quando se tornou-se república, né? O Brasil, que agora a gente tem o estado do Mato Grosso, essa Rondônia ainda tinha toda essa parte do território praticamente era dominada pelo Mato Grosso, né? Eram terras do Mato Grosso. Exatamente. Como você fez o mapa do Pinto para representar. Mapa do desenho de Rondônia. Exatamente. Ficou feio, mas deu de entender, né, Rogério? Não fica com onda, não. Ah, se a mãe dele falasse, estava enrolada. A galinha desrolada daí, ó. Questão 3. Quando foi instalado o estado de Rondônia e quem foi o primeiro governador? Eita, falou lá no Rogério. início. Eita. 23 de dezembro de 1986, governador Jerônimo Garcia de Santana. B. 4 de janeiro de 82, governador Jorge Teixeira de Oliveira. C. 22 de dezembro de 1981 e governador Jorge Teixeira. D. 10 de janeiro de 86 e o governador era Jerônimo Garcia de Santana ou nenhuma das alternativas? Rogério, o aluno vai lembrar que nós falamos que foi 82. Com certeza, professor. Inclusive, nós falamos que o primeiro governador de Rondônia foi o último do ex-território de Rondônia, né? Muito bem. Vamos lá. Questão 4. Leia o fragmento a seguir. Há 75 anos, as terras que hoje pertencem a Rondônia eram dos estados do Amazonas e do Mato Grosso. Aloysio Ferreira já estava na região desde o final da década de 1920 e estudava como fazer a região crescer, já que as obras da estrada de ferro Madeira-Mamoré começaram a decair. Aloysio criou núcleos de colonização agrícolas para abastecer Porto Velho e Guajará-Mirim. Foi então que surgiu a ideia de reorganizar o território rondoniense. O fragmento refere-se à criação A. do estado de Rondônia, B. Da região do Guaporé. C. do território federal de Rondônia, D. Da província do Guaporé. e a E. do território federal do Guaporé. E aí, Rogério? Tranquilo, né? Tranquilo.
suave na nave, Isso mesmo. sem problema nenhum, o aluno vai lembrar que quando foi criado o território, o nome inicial dele foi chamado Território Federal do Guaporé. Muito bem. Ok? Depois, esse aqui é o primeiro, ó. Primeiro, Território Federal do Guaporé. Aí, depois ele foi chamado, lá em 1956, de Território Federal de Rondônia, em homenagem a Rondônia. Exato. E lá em 1981, vira Estado. Muito Ok? bem. Instalado no ano de 1982. Exatamente. Então, primeiro, segundo e terceiro. Exatamente. Fatos históricos. Questão 5. Dentre as consequências da abertura da BR-364, podemos citar A. O incremento das atividades ferroviárias na estrada de ferro Madeira-Mamoré. B. O processo de colonização a partir dos garimpos de ouro localizados ao longo da BR-364 durante as décadas de 60 e 70. Vamos lá. C. O processo de colonização agrária que trouxe para o eixo da BR-364 imigrantes predominantemente sulistas, responsável pela fundação de municípios como Cacoal e Presidente Médici. D. O incremento da colonização ao longo do eixo Guaporé, Mamoré e Madeira, cortado pela BR-364. E aí, o desenvolvimento de um notável parque industrial nas cidades surgidas ao longo da BR-364, a partir da facilidade de ligação entre Rondônia e o restante do país. E aí, Rogério? Tranquilo, né? O aluno vai lembrar, né? Vai. Na hora. Vai lembrar que o processo de colonização agrária trouxe para o eixo... Lembra que a gente fala sempre, né, Rogério? Do efeito espinha de peixe, né? Exatamente. A BR-364 trouxe esse fenômeno geográfico, trouxe depois muito problema de questão ambiental. Exatamente, isso mesmo. Beleza? E aí, professor Jorge? Feliz com o resultado? Tranquilo. Tranquilo. Acho que essa galera arrepiou mesmo? Com certeza. Então, fechou, galera. Então, a gente volta aí daqui a pouco com uma outra aula com vocês. Um grande abraço, até mais. Valeu, tchau.